De falarmos com o correspondente da Itatiaia, no norte de Israel, que atualiza a situação do conflito entre o Estado de Israel e o grupo Hamas, conflito que tem como um dos seus principais palcos a faixa de Gaza. Por lá já temos mais na casa dos 5.000 mortos, entre eles palestinos e israelenses, infelizmente muitos dos mortos civis. Ayrton Gontoff, conectado com a gente, atualiza a situação nesta quarta. Ayrton, quarta de um dia muito cheio, né? Tivemos um ataque ao hospital ontem, a visita do presidente dos Estados Unidos, muitos acontecimentos por aí nessa guerra que cada vez mais vai escalando no nível de violência. Boa noite para você aí. Boa noite. Comecemos hoje com uma boa notícia, então. O Biden anunciou uma ajuda humanitária de 100 milhões de dólares para Gaza. E o primeiro-ministro de Israel, Netanyahu, disse que aceita, mas não pela fronteira de Israel, e sim pela do Egito, e também desde que entrem apenas comida, água, remédios, medicamentos, e haja um controle muito grande sobre as pessoas que entram, quem é que sai, para que não haja fuga de terroristas do Hamas. Mas é uma boa notícia. O Biden novamente fez um discurso muito forte defendendo Israel, fazendo uma comparação com o Holocausto, e disse: durante o Holocausto o mundo todo ficou quieto, nós ficamos em silêncio. Não repetiremos isso, estamos protegendo Israel. Algumas outras informações, muitas coisas que eu vou falando rapidamente. Hoje o Ministério da Saúde pediu que as pessoas que têm porte de armas, que elas façam trabalhos voluntários nas portas de hospitais e de ambulatórios e de consultórios, porque teme atentados. Também o chanceler da Jordânia, deixa eu ver o nome dele, Ayman Safadi, disse que existe uma guerra do mundo ocidental contra o mundo árabe, que esse apoio de todo o Ocidente para Israel é quase uma declaração de guerra contra os árabes. Mais um outro assunto preocupante: há pouco 9 foguetes foram disparados aqui para o norte de Israel, vindos do Líbano. 1 ou 2 chegaram a cair no solo, os outros foram interceptados, e isso também é mais um agravamento das tensões que acontecem lá na faixa de Gaza e acontecem aqui no norte do país também. Todo mundo está muito preocupado, apesar de algum otimismo com a passagem do Biden aqui. Tá certo. A gente está conversando com o nosso correspondente lá em Israel, falando sobre esse conflito, né, que, como a gente diz, tem escalado aí e ganhado proporções. O Ayrton, há pouco você estava falando com a gente também, antes de entrar no ar, sobre foguetes hoje em Israel, né? A situação está, apesar, né, dessas notícias que você trouxe aí, de uma expectativa de ajuda, de uma possível ajuda, inclusive, para quem está em Gaza, há essa tensão constante. Existe o perigo de começar uma guerra na fronteira norte, se bem que ainda muita gente afirme categoricamente que é um jogo de cena do Hezbollah, que ele não pretende de fato entrar nessa guerra, mas ele quer mostrar apoio ao Hamas, ao povo palestino, mas principalmente ao Hamas. Daí todo mundo sabe, já citei isso algumas vezes, como que uma guerra começa, mas não sabemos como termina. Muitas vezes, mesmo que as partes não queiram, uma série de eventos, de erros táticos fazem com que essa guerra acabe sendo uma realidade, mesmo que os atores não a desejem. Obrigado pelas informações. Ayrton Gontoff falando com a gente direto do norte de Israel. Ayrton, que tem trazido todos os dias na Itatiaia as informações, as impressões, infelizmente, notícias que nos preocupam e nos assustam sobre este conflito que está perto de completar 2 semanas. Ayrton, obrigado pelas informações, boa noite para você, se cuide e até a próxima. Lembremos que houve uma guerra contra 4 países árabes, foi a Guerra dos 6 Dias. E agora contra um grupo terrorista, ela está entrando já no final da segunda semana.
Tá certo. Obrigada, Ayrton. A gente vai atualizando as informações ao longo desse dia e, claro, torcendo sempre aí por um cessar-fogo, que essa guerra termine, porque a gente já está entrando na casa dos 5.000 mortos nesse conflito.